luto que ele terá de sofrer por minha causa. Então, olha, Ananias aí teve uma visão. O dom não é de visão. Visão é uma ferramenta do dom. Através da visão, Deus pode revelar coisas. Que nós falamos, né? Aquela pessoa tem dom de visão. Não, ela tem visão, ela vê. Só que ela vê as coisas que o Espírito Santo mostra, revela a ela. Aqui Ananias, através da visão, ele recebeu uma palavra do Senhor. Dentro destes versículos, onde aparece a palavra de sabedoria? Nesses versículos que nós lemos, de Atos 9, de 10 a 16, onde está a palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria lida com o futuro. Onde está aí a palavra de sabedoria? Quando fala que ele estava orando e teve uma visão de que um homem chamado Ananias iria até ele. Também. No 15. Eu acho que no 16, porque fala do futuro. É, o 15 e 16. No caso de Saulo, está falando em relação a Saulo, que depois mudou o nome dele para Paulo. Ele teve uma visão de que algo queria acontecer. Então, Saulo recebeu uma palavra de sabedoria da parte de Deus, em visão também. E Ananias recebe uma palavra de sabedoria a respeito do que iria acontecer com o apóstolo, com Saulo, né? Que seria o apóstolo Paulo. Então, olha, este é para mim, né, um vaso escolhido, ele vai levar a minha palavra diante dos gentios, adiante dos gentios. Ou seja, estava mostrando qual seria o ministério de Saulo. E também eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Então nós vemos aí a palavra de sabedoria, mostrando o ministério, qual seria o ministério de Saulo, depois seria o apóstolo Paulo, e o que aconteceria com ele por causa desse ministério. Ok? Aí foi em visão. Ananias teve uma visão, e na visão recebeu uma palavra de sabedoria. Ok? Também a palavra de sabedoria pode ser entregue. A pessoa abre a boca e fala, traz uma revelação a respeito de algo que vai acontecer. Vamos abrir lá em Atos 27, versículo de número 10. Atos 27, 10. Senhores, vejo que a vossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Olha, Paulo recebeu uma revelação do que aconteceria nessa viagem e ele entregou. Ele falou, ele abriu a boca e falou: olha, vejo que essa viagem aí vai ter problema. E de fato teve. Né? O navio se perdeu, a carga, mas as pessoas foram salvas, todos foram salvos. Também a palavra de sabedoria, ela pode se manifestar através de sonhos. A pessoa pode sonhar, e nós vemos na Bíblia vários casos de sonhos, inclusive sonhos de ímpios, com relação a coisas que iriam acontecer, com relação ao futuro. Quando nós vamos aí na letra C, palavra de sabedoria no Velho Testamento, nós vamos encontrar aí, no caso de José e seus irmãos, a palavra de sabedoria através de sonhos. É uma revelação de Deus para José através de sonhos. Então vamos abrir lá em Gênesis 37. Vamos ver que sonho foi esse que José teve, que dizia a respeito, que era uma revelação sobre algo que aconteceria na vida dele. Gênesis
Gênesis 37, versículos de 6 até o 8. E disse-lhes: ouve agora este sonho que eu tive. Eis que estávamos peixes no meio do campo. Eis que meu peixe levantou e ficou de pé em vossos peixes. Ao redor se inclinaram perante o meu. Respondeu-lhe seus irmãos: reinarás tu sobre nós? Ou governarás sobre nós? E aborreceram-no ainda mais por causa dos seus sonhos e suas palavras. Olha, José já tinha um problema sério com os irmãos. Quando você lê aí, diz que ele era o mais amado dos filhos de Jacó. É natural, né? Eu não sei se você veio de uma família de muitos irmãos. Alguém aqui veio de uma família de muitos irmãos? 7, 5, 10 irmãos? E tinham mais queridinho lá na família? Tem. 2. Como que é a reação dos outros? Péssima. Irmãos, é natural isso. Não deveria haver numa família distinção. A forma de você tratar os filhos, você trata cada um de uma maneira, você não trata todos iguais. Mas o relacionamento, o amor, deve ser o mesmo. E isso deve ser demonstrado. Quando um filho fala, por que você deu isso para ele e não deu para mim? Porque ele estava precisando, só por isso. Ou seja, mostrando que não há diferenciação. Só que José era claro a predileção do pai por ele, que fez até uma roupinha especial para o filho. Agora, José tinha um problema sério. Tudo que os irmãos faziam de errado, ele vinha e entregava para o pai. Isso era preferido. Não era por isso, ele se aproveitava, né, de ser o queridinho do papai, né, e extrapolava nisso daí, né, fazendo isso, ele estava se colocando como, né? Olha, eu não faço o que eles fazem, pai. Por isso o Senhor me ama. Né? Olha, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Ou seja, cada vez que os filhos faziam algo errado, ele via, pai, olha, Benjamin fez isso, ó, pai, gato, não sei o que, ó, pai, né? E vinha e falava, entregava os erros. Então, imagina como os irmãos de José o amavam. Que carinho eles tinham por esse entregador. Hã? Agora, nesse ambiente, né, de predileção e que despertava raiva, ódio dos irmãos pela atitude de José para com eles e em relação ao pai, então esse ambiente está bastante conturbado. Aí José tem um sonho nesse clima aí, nesse ambiente, e chama os irmãos. Venham cá, meus irmãos, eu tive um sonho. Fala, vem o sonhador. O que foi? Nós atávamos feixes no campo, e o meu feixe se colocava de pé, e 11 feixes se dobravam, os feixes de vocês se prostravam diante do meu feixe. O que ele estava dizendo com isso? Olha, vocês todos vão ter que se dobrar diante de mim. E essa é a interpretação que eles tiveram. Você está dizendo que nós vamos nos prostrar diante de você, que você vai reinar sobre nós. E diz que por causa desse sonho, mais o odiaram. Aconteceu o que todos nós sabemos, né? Os irmãos chegaram a um nível de ódio tão elevado. Irmãos, o ódio pode atingir o nível de que a pessoa passe a uma atitude mais agressiva, inclusive de destruir a vida do outro. Então, irmãos, aí o que os irmãos fizeram? Vamos acabar com ele, já chega, ele atingiu já um nível que não dá mais para aguentar, mas houve uma intercessão de Rúben e eles lançaram num poço até decidir o que fazer com José. Aí vinha uma caravana de ismaelitas, ele foi vendido como escravo para esses ismaelitas, ainda ganharam, né, 20 moedas em cima deles. Falou, tá vendo? Pelo menos agora vai dar lucro para nós. Até que só deu prejuízo, pelo menos agora vai dar lucro. Foi para o Egito, lá foi para a casa de Potifar, prosperou, a esposa de Potifar
deu em cima dele, ele fugiu, mas acabou sendo tido como ele assediado a ela, foi para a prisão, prosperou. Depois Faraó tem um sonho, ali também o próprio Faraó recebeu uma palavra de sabedoria para o sonho, só que ele não soube interpretar. Aí ninguém conseguia interpretar, chamaram José. José interpretou o sonho de Faraó, e claro que ele não era bobo nem nada, né? Falou sobre 7 anos de abundância, 7 anos de grande escassez, e Faraó perguntou: o que tem que se fazer? E olha aí não foi palavra de sabedoria, foi sabedoria de José. Olha, diante dessa crise que vai vir, coloca um homem sábio para administrar, né, o Egito, para que nos 7 anos de grande abundância ele estoque, guarde alimento para os 7 anos de escassez. Então esse homem sábio, ele vai conseguir controlar a situação e não vai ter problema. Aí Faraó falou: quem teria mais sábio do que José? E colocou José então como a pessoa mais importante do Egito depois de Faraó. E aí vem os 7 anos de fome, e os irmãos então, enviados pelo pai, vão ao Egito para buscar comida. E será que se cumpriu aquele sonho com aquela palavra de sabedoria? Sim. Então vamos ver lá na palavra de Deus, em Gênesis 42, versículo 6. José era governador do Egito, e era ele que vendia trigo e todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Aí, era uma palavra de Deus mesmo. Se cumpriu o sonho de José. José, quando entregou aquela palavra para os irmãos, que ele tinha recebido o sonho de Deus que ele havia recebido, ele nunca imaginou como isso aconteceria. E você acha que José, na casa de Jacó, ele alguma vez imaginou que seria governador do Egito? Jamais. Ele teve o sonho e contou. Falou: mas eu sei que vai acontecer. Agora, do jeito que a coisa está, parece que não. Mas se Deus mostrou, ele vai fazer. Quando é de Deus, se cumpre. É um propósito, na vida dele praticamente era um propósito da tarde. Então está aí o cumprimento. Vamos ver agora uma palavra entregue. Então foi uma palavra de sabedoria em sonhos. Mas vamos ver uma entrega aqui em 1 Samuel 10, inicialmente versículos de 3 a 7. Samuel 10, versículos de 3 até o 7. Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhes oferecerão 2 pães, que você deverá aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destancamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais